Em 2025, a Fras-le Mobility, uma gigante do setor de autopeças, fez a maior aposta de toda a sua história. Foi uma única decisão que, literalmente, mudou tudo. E no centro dessa reviravolta tem um número impressionante. Ok, vamos direto ao ponto. Olha só esse número: 2,18 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse foi o valor que a Fras-le pagou pela aquisição da Daconsá, lá no México. Uma jogada assim monumental que colocou a empresa em um outro patamar. Só que ao mesmo tempo, essa jogada criou um baita paradoxo nos resultados. E é aqui que está o grande mistério que a gente vai desvendar hoje. De um lado, a empresa bateu recorde de vendas. Nunca vendeu tanto. Do outro, o lucro, despencou. Ué, como assim? Como é que isso é possível? Pois é essa pergunta que a gente vai responder agora. Então, vamos começar a olhar de perto essa contradição. É quase uma história com dois lados bem diferentes. Um lado que celebra um crescimento explosivo e o outro que mostra uma carga nova e bem pesada que a empresa passou a carregar. E olha, a força desse crescimento é impressionante. A receita líquida deu um salto de quase 40%. Foi para quase 5 bilhões e meio de reais. E o motor por trás disso tudo? A Daconsá. Sozinha, ela botou 1 bilhão e 400 milhões a mais em vendas no caixa. Foi uma aceleração incrível. Mas sabe como é, né? Mesmo com um motor tão potente, parece que tinha um vazamento em algum lugar. Pois é, aqui está o tal vazamento. Apesar dessa receita toda entrando, o lucro líquido caiu quase 25%. Caiu de 375 para 283 milhões de reais. Todo aquele ganho operacional gerado pelas vendas novas simplesmente sumiu no meio do caminho. Então a pergunta é, para onde foi parar esse dinheiro todo? Bom, agora a gente chega na segunda parte da nossa análise. E é aqui que a gente vai achar o culpado por essa queda no lucro. É nesse ponto que o custo daquela grande aposta de mais de 2 bilhões de reais fica bem claro. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente essa mudança estrutural. A Fras-le saiu de uma posição super confortável, com 258 milhões em caixa, para uma dívida líquida de quase 1 bilhão e meio de reais. É uma virada de 1 bilhão e 700 milhões. É como se a empresa trocasse o chassi de um carro de passeio pelo de um caminhão de carga. Anda mais, claro, mas ficou muito mais pesado. E aqui, pessoal, está o X da questão. O grande vilão de 2025 tem nome e sobrenome: resultado financeiro. Pensa só, a conta saiu de um resultado positivo, pequeno, mas positivo, de 24 milhões para um buraco de 403 milhões negativos. Uma virada de 427 milhões de reais. Foi essa despesa, filha da nova dívida, que praticamente engoliu todo o ganho da operação. Pronto, tá aí o mistério resolvido. Mas calma que a história não para por aqui não. Certo, com um custo tão alto, como é que a Fras-le vai fazer essa aposta valer a pena? Bom, a resposta está na integração e naquela palavra mágica do mundo dos negócios: sinergia. Vamos dar uma olhada em como essa máquina está sendo montada. Essa frase tirada da análise da empresa é muito poderosa. Ela mostra que o plano de integração não está só funcionando, não. Está superando em muito as expectativas iniciais, em 40%. Isso quer dizer que a combinação das duas empresas está gerando bem mais valor do que eles mesmos previam. É um sinal muito positivo. E a gente não está falando de algo abstrato no papel. Essas sinergias são bem concretas. Projetos como o Eagle para vender mais lá nos Estados Unidos ou levar os discos de freio da Fremax e as lonas da Fritec aqui para o México são as engrenagens dessa máquina de integração que já estão a todo vapor e com uma equipe dedicada lá para fazer acontecer. Agora, na nossa parte final, vamos olhar para frente. A estrada que a Fras-le tem pela frente traz grandes oportunidades, sim, mas também tem alguns obstáculos que exigem atenção. Este quadro resume muito bem a situação. Do lado positivo, o que a gente tem? Uma gestão que cumpre o que promete: crescimento, diversificação e sinergias bem fortes. Já no lado que precisa de atenção, o lucro ainda pressionado, a dívida elevada e a queda naqueles indicadores de retorno, o ROE e o ROIC, que basicamente medem a eficiência da empresa em gerar lucro. É o retrato de uma companhia em plena transformação. E o que a própria empresa espera para o futuro? O guidance dela, que é a projeção oficial para 2026, diz que a receita vai continuar crescendo e as margens devem ficar estáveis. Mas tem um detalhe importante. O teto da margem de lucro que eles esperam é um pouquinho menor que no ano anterior. É um sinal de cautela, de pé no chão por parte da gestão.
E a gente termina com a pergunta que, no fundo, vale ouro e vai definir os próximos capítulos da Fras-le Mobility. A empresa, de fato, colocou um peso enorme nas costas para dar esse salto. A grande questão agora é, será que ela consegue transformar todo esse peso em potência para o motor do futuro? Usar toda essa sinergia, gerar caixa para pagar a dívida e finalmente fazer o lucro acompanhar aquela receita recorde? Bom, a jornada de transformação, pelo visto, está só começando.